Paz seja com os irmãos. Graças a Deus por essa oportunidade, amém? Eu gostaria de falar com os irmãos. A gente está agora, nesse exato momento, vivendo um tempo, amém? E esse tempo aqui é um tempo marcado para que você tivesse a oportunidade de separar um tempo da sua vida e cantar hinos de louvor a Deus, dobrar os seus joelhos, falar dos seus problemas, dos seus anseios, dos seus sonhos. E nesse exato momento é um tempo de você ouvir uma palavra, não da parte daquele que aqui vos fala, mas da parte de Deus que está escrita, amém? E assim, antes de iniciar a leitura, eu quero falar para os irmãos que essa palavra foi falada esses dias por um pastor, mas eu vou falar uma coisa que eu falei para o pastor José Carlos. Nós, nós precisamos respeitar o tempo que o teu irmão ou que a tua irmã está vivendo, né? A Bíblia fala assim, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram, não é assim? Só que é o seguinte, aqui dentro, aqui nesse lugar, tem pessoas que estão plenamente sorrindo, está num tempo bom, e tem pessoas que está, né, a pessoa, num tempo de dificuldade, num tempo de choro. E muitas vezes, até nós que dirigimos, falamos assim, irmão, canta aí. Mas aquela pessoa não está no tempo de cantar. E às vezes a gente não consegue enxergar isto. E a palavra de hoje, ela vai falar sobre tempos. O pastor Vanderlei pregou há pouco tempo essa palavra, para você responder para você mesmo, porque até mesmo a pessoa em si, ela não consegue identificar o tempo dela, e ela briga com Deus. Quando o tempo que Deus está dando para ela é um tempo de oração. Você está triste, vai orar. Então, meus irmãos, a gente precisa saber o nosso tempo, para que a gente possa usufruir daquele jugo suave e daquele fardo leve. Porque quando você briga contra aquilo que está acontecendo na sua vida, você está brigando de certa forma com Deus, porque você está falando para Ele, eu não aceito isso aí não. E o servo, ele não deve usar essa forma de fala, eu não aceito. Muito pelo contrário, Maria falou assim para o Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Então, eu quero, ao ler eu vou ler 2 vezes, que você, ouvindo a palavra, você possa identificar qual é o tempo que você está vivendo hoje. Então tem um tempo coletivo, nosso tempo coletivo é de estar aqui, vocês olhando para mim, eu olhando para vocês, mas você precisa saber, dentro do seu coração, qual é o seu tempo. E às vezes, irmãos, tem marido e mulher, mas ambos, cada um está vivendo um tempo. Tempos diferentes. Está lá meu cunhado, José Paulo Sestar, chegando aos 80 anos, ele está vivendo um tempo de cuidar da esposa que está com as condições bastante dificultosas. A irmã Cleide passou pelo caminho, ela já passou, e eu estou passando agora, né, irmã Cleide? Tempos diferentes, irmãos. De repente chegou um tempo diferente para mim. Mas o que o Espírito Santo deseja de cada um de nós você precisa sair daqui da igreja hoje sabendo qual é o seu tempo. E viver ele plenamente convicto que o Espírito Santo está em você e que Jesus está olhando para você e que o Pai do céu a tem por filha e a tem por filho. A Bíblia fala, irmãos, que a igreja, o povo de Deus é um povo sábio. Desde o Velho Testamento. O que é ser sábio? É identificar que tempo eu estou vivendo. Porque aí você vai ficar tranquilo. Repetindo a frase do presbítero Carlos, o choro pode durar toda uma noite. Irmãos, mas tenha convicção no teu coração. A alegria virá ao amanhecer. Amém? Vamos, então, livro de Eclesiastes, capítulo 3. E é um tempo comum que depois eu vou falar em outra palavra, amém? Tudo tem o seu tempo, presta atenção essa palavra, determinado. Os irmãos conseguem entender o que significa determinado? Não tem jeito de mudar, irmãos.
Você pode joelhar aí e fazer jejum o resto da sua vida, que essa noite que agora acontece, vai continuar sendo noite até a vinda de Jesus. Então não adianta dar murro em ponta de faca. Então, que tempo está determinado? Comece a pensar, a refletir na sua vida, porque essa palavra vai trazer descanso para você. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. É o nosso tempo. Tempo de nascer. Quem está vivo, diga amém. Amém. Fala um amém mais forte. Amém. É o tempo seu. É o tempo de usufruir de tudo que Deus te deu. Usufruir dos teus filhos, do teu esposo, do teu respirar. Esse tempo aqui, você tem que aproveitar ele. Tempo de morrer. Se eu perguntar aqui quem está morto, mas a palavra de Deus fala que alguns estão mortos. E a gente canta aquele hino que é necessário. Irmãos, morto é quando você não tem mais interesse pela sua vida. Se você for conversar com a minha irmã agora, ela quer viver. Mas ela não tem condição de viver se Deus não intervir. Então você que está me ouvindo, começa a viver. Viver, irmãos, é vida abundante. Jesus falou, eu vim para que tenhais vida e vida com abundante. Para de ser miserável com você mesmo, começa a viver. Eu sou feliz, Jesus habita em mim, e eu vou me levantar e eu vou vencer. Não há luta maior do que o teu Deus. Vocês se lembram como Ana saiu do templo? Assim faça você, irmã, assim faça você, irmã. Deus proverá na minha vida. Oração de Abacuque. Ainda, todavia, me alegrarei no meu Senhor. O hino cantou, eu me alegro em ti. Não é assim que? Então, irmãos, alegra teu coração a partir de agora. Porque eu creio que nesta palavra Deus já está provendo na sua vida. E é para a glória de Deus, amém? Então, tempo de morrer. Tempo de plantar. Eu, pessoalmente, acredito que todos nós aqui, do menor ao maior, estamos nesse tempo. É tempo de você plantar, irmão. Pode sentar, por favor. Parar um pouquinho aqui nesse plantar. Quem que crê que recebeu semente de Jesus, levanta a mão e fica com a mão levantada. Amém. Existe um hino que fala assim, que é o semeador, e ele fala assim que o dono veio procurar as sementes e não as achou. E ele pergunta, onde está a semente que eu te dei? Então, irmãos, primeiro, quando a palavra diz que é tempo de você plantar, significa que Deus te capacitou. A Bíblia fala que Deus deu aos servos dele a palavra da reconciliação. Talvez as dificuldades que nós estamos vivendo é porque você está distraído, olhando para a tua capacidade individual, olhando para você mesmo e falando para você, mas eu não consigo, eu não posso, tal. Mas Deus, que é o perfeito, falou assim, você vai, eu te capacitei, pode ir lá que eu vou te ajudar. Porque de nós não há nada. O próprio Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer, mas com ele nós saltamos muralhas. Então, a igreja da qual você faz parte, a qual eu faço parte, a igreja, o Espírito Santo te capacitou para você plantar. E hoje o Espírito Santo está dizendo a esta igreja, é tempo de plantar. Então comece a buscar a tua semente. Ah, pastor, mas eu não tenho semente. Hoje o Espírito Santo te revela aqui, a fonte das sementes eternas. É a palavra de Deus, e a palavra fala assim que você começa a ler, daqui a pouco ela é implantada no teu coração, e você vai dar frutos e frutos para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Então é tempo do quê? É tempo do quê? Tem semente aí? Agora, tem uma coisa que, falando na casa da irmã Virgínia, é uma coisa interessante. A gente vai lá, corre, tal. E eu falei para os irmãos assim, irmãos, será que nós oramos pedindo ao Senhor, Senhor, olha, eu vou na casa da irmã Virgínia na próxima segunda-feira. Senhor, prepara pessoas para que eu possa levá-las ali. E eu falei para os irmãos, eu não oro assim. Então, se eu não orar, hoje é dia 22 de março de 2025.
Nós temos 9 meses pela frente. Se eu não orar, pedindo para Deus que Ele prepare uma pessoa para que eu possa trazê-la aqui na casa do Senhor, eu acredito que eu não vou conseguir trazer. Porque a Bíblia fala assim que Deus satisfaz o desejo que está no meu coração. Mas eu tenho convicção que se eu orar a partir de hoje, todo dia, Senhor, eu quero levar uma pessoa para a igreja. Eu quero levar uma pessoa para a igreja. É que nem aquele comercial bem antigo lá da Calói. Onde o pai ia, tinha um bilhetinho, da Calói, que é uma propaganda. Irmãos, você precisa ansiar, desejar a plantar a semente que Deus colocou nas suas mãos para que você plante. E você precisa orar para que Deus te capacite mais, para que o produto do seu trabalho seja bom e você se alegre nele. Então, a igreja está no tempo de plantar. Quem é jovem está no tempo de trabalhar. Se você não gosta de trabalhar, se você está com dificuldade no seu trabalho secular, comece a orar, porque eu tenho uma má notícia para você. Se você está com 20 anos, eu vou te falar que você vai precisar trabalhar mais 40. E você vai precisar se apaixonar pelo serviço, porque esse é o trabalho que o próprio Deus Criador deu lá no Jardim do Éden para todo homem e para toda mulher sobre a face da terra. Então, se você tem alguma dificuldade para trabalhar, comece a orar, expulsa que é do mal. Expulsa que é do mal, porque Deus falou que todo homem deverá comer do suor do seu rosto, do seu sacrifício. E como diz o pastor Marco Antônio, trabalho dá trabalho. Mas se você começar a orar, Deus vai abençoar o teu trabalho, Ele vai te trazer alegria, vai te trazer paz, vai te trazer condição financeira, e pode ter certeza, se tiver alguma coisa te incomodando, Deus remove. Irmãos, Deus remove. A minha experiência de 37 anos na empresa mostrou para mim, por algumas vezes, que Deus remove. É só você, eu não sou melhor que você não. Então, nós estamos no tempo de trabalhar, tanto no secular, quanto na igreja. Mas eu até acredito que o secular está bem, mas a igreja está pouco, está fraquinha, e Deus quer hoje que você se anime, e colocar no teu coração, eu consigo, eu vou fazer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, irmãos? Amém. Quem vai fazer, diga amém. Amém. A igreja vai ter que sair daqui fortalecida, porque essa palavra vem dar força para você. Chega de tempo de desanimado. Se você que estiver desanimado, eu vou convidar, eu vou na tua casa, vou te pegar e vou levar lá para você conversar com a minha irmã mais velha, a Neuza, e você vai sair de lá bastante fortalecido, dando glória a Deus, porque você pode tomar banho. Você pode colocar água na tua boca. Você pode se levantar e deitar. Para de choramingação. Vai dando glória a Deus, vai se alegrando, vai dar glória a Deus, vai se alegrando, porque não é só a minha irmã não. Conversa um pouco com a irmã Cleide e vai ver a situação que estava o irmão dela, o Luiz. Irmãos, nós estamos chorando de barriga cheia, porque a própria palavra diz, se você tiver o que beber, se você tiver o que vestir, esteja alegre. Mas pastor, eu estou com muito problema. O próprio Deus ensinou, pega os teus problemas, coloca nas minhas mãos e vai descansar, porque eu resolvo. Por que eu carrego problemas? Porque eu insisto em resolvê-los. E o meu coração está no problema. Não, pega o teu coração hoje e coloca, Senhor, cansei, está contigo. Faça como Ana, cansei, está contigo. E vai e deixa, Jesus, eu não consigo resolver. Resolve para mim aí, Senhor, porque eu cansei. E quando a gente se cansa, Deus resolve. Amém? Então, primeira lição de casa. Nós estamos no tempo de plantar. De ambos os lados. Plantar na vida secular e plantar a palavra de Deus. Você vai dar frutos em ambos os trabalhos, amém? Então, que tempo você está? Tempo coletivo aqui, é plantar. Pergunta aos irmãos, as crianças estão plantando? Quem que sabe? Está plantando, Paulinha? Ô Renan, onde você está? A tua filha está na escolinha? Está na escolinha já, né? Está plantando. Porque ela está trocando palavras, se relacionando. Ela planta de um lado e recebe a plantação do outro, a semente do outro. As pessoas velhas também estão assim.
as novas, em todo o tempo, irmãos. Você está plantando e você nem percebe. E a nossa forma de plantar é justamente aquilo que eu estou fazendo com os irmãos agora. Vocês estão ouvindo, mas aqui, pela misericórdia de Deus, eu estou plantando. Estou lançando palavras que estão caindo em cada coração e conforme a vontade de Deus, elas vão florescer, elas vão nascer. Amém, irmãos? Então, se você está tendo problema no teu serviço secular, comece a orar. Senhor, e outra coisa, se você veio no altar de Deus em qualquer tempo que você falou, Deus abriu a porta, não vá fechar. Se Deus abriu, deixa que Ele feche. Se você está cansado, fale com Deus, Senhor, não aguento mais. Se o Senhor não der um escape, se não der alívio, eu vou matar, vou morrer ali. Então me ajuda. Irmãos, tenha convicção. Vai acontecer coisas sobrenaturais. E você vai chegar, como Vitória. Vou dar o testemunho aos irmãos, já falei algumas vezes. Vitória foi para orar no hospital, e a hora que ele abriu a porta, ele entrou. Ele entrou e teve que fechar a porta, ele saiu e fechou a porta porque o cheiro era muito ruim. Conversa com o Robson lá que vocês vão entender. Ele orou. Quando ele entrou de novo, já não era um cheiro ruim, era um cheiro de rosas que estava dentro do hospital. Ele orou por aquela pessoa que estava condenada à morte, passou uma semana, aquela pessoa saiu do hospital curada. Aonde o Espírito de Deus age, irmãos, tem vida e vida com abundância. Então, irmãos, ore por aquilo que está acontecendo, quer seja no teu trabalho, na sua casa, aonde quer, porque é tempo de plantar e quem planta vai colher. E Deus quer que você tenha uma colheita excelente, este ano ainda, amém, irmãos? Então aqui diz assim, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Parar aqui um pouquinho. Lembra-se que eu falei dos tempos individuais? Qual o tempo seu agora? De chorar ou de sorrir? Qual é o seu tempo, Edson? Qual é o tempo que você está vivendo? Estamos em muitos, irmãos. A gente fala, né? Se alegre com aqueles que se alegram. Chore com aqueles que choram. Mas é aqui agora, nesse momento, o que eu vou fazer? Se eu olhar para o Jean, eu vou ter que chorar. Está com os filhos doentes. Se eu olhar para o Rafael lá, para a esposa dele e para aquela menina lá que fica... como que ela chama aí? Tempo de sorrir. Está lá a criança toda boa, né? Como que está a Laura? Está bem? Está no tempo... Você melhorou, Milena? Está no tempo bom. Passou a dificuldade. Então nós estamos na mesma igreja, tem pessoas com tempos difíceis, e o que a gente faz? Então nós vamos dividir, né, Paulinho? Fica para cá quem está chorando. Não, irmãos, nós vamos olhar para o alto, nós vamos pedir para Jesus, Senhor, nos socorre, cada qual na sua necessidade. Todavia, irmãos, esse tempo comum que nós estamos aqui vivendo uns estão chorando, outros estão sorrindo, mas aqui nós estamos pedindo para aquele que é dono de todos os tempos, para que ele cuide daquele que está sorrindo, mas também ele venha apacentar, que ele venha trazer, dar forças para aqueles que estão chorando, porque o tratamento de Deus é igualitário, ele é igual para todos nós. Então, para aqueles que precisam do consolo por causa das lutas e dos tempos difíceis, o Espírito Santo vai te consolar. Mas para aqueles que estão alegres, o Senhor também vai abençoar. Então, irmãos, nós estamos na casa de Deus, é a casa que Deus trata todas as pessoas. E sinta-se tratado agora pelo Espírito Santo, através dessa palavra, porque enquanto a palavra está falando aqui, Deus está ajeitando a sua vida aí. Mas você precisa saber qual é o tempo que você está. Responder para você mesmo. Eu propriamente estou em dúvidas. Olhando para minha irmã, eu tenho que chorar. Mas eu tenho 5 irmãs. Se eu for para lá na Nadir, vou ter que fazer 24 horas de oração para orar para os netos e bisnetos. O meu filho está lá no Rio Grande. As minhas tias estão na Bahia. As minhas tias, tem uma que está com 92 anos. Então, irmãos, às vezes o problema é que não, irmãos, eu tenho uma irmã, mas eu tenho um monte de parentes. Eu tenho um motivo para chorar, mas eu tenho muita coisa para me alegrar.
Irmãos, a palavra de Deus é hoje: tira o foco do teu problema, coloca em tudo que Deus dá e começa a dar glória a Deus, porque às vezes está com o espinho no dedinho, mas o teu corpo todo está ação. Porque quando você começa a olhar, parece que há uma venda nos nossos olhos, que a gente só consegue enxergar por dia mal. É segunda, terça, não, irmãos, para. Eu estou no tempo difícil. O tempo de Gideão era malhar trigo, era um tempo difícil. Se ele olhasse ao redor, ele ia fazer igual, né? Não vamos malhar trigo, porque ninguém está fazendo, não, irmãos. Começa a dobrar os teus joelhos, começa a agradecer: Senhor, obrigado por isso. Poxa vida, Senhor, esse problema está grave, está me afligindo, mas tem 90% da minha vida que está bom. Tem muitas coisas boas. Você tem, você, o esposo e 4 filhos. 3 filhos, 2 filhos. Filho está bem, a outra filha está bem, você está bem, mas tem um problema. Então não é tudo, é uma parte. E às vezes é uma parte pequena, mas essa parte pequena está te destruindo. Por causa do foco. Porque você não consegue identificar o tempo. Então quando você começa o racional, qual é o racional? A minha irmã está muito doente? Está. Bastante está. Eu preciso orar por ela? Preciso. Eu preciso unir as minhas irmãs? Preciso. Mas a minha vida, eu preciso entender que o tempo de Deus talvez para minha irmã tenha chegado. Eu não vou pular daqui de cima de cabeça, me revoltar contra Deus, porque a Bíblia está falando hoje para nós: para tudo há um tempo determinado. Irmãos, determinado é que ele tem começo e fim. Você entende isso? Começou, mas vai ter que terminar. Nada é eterno a não ser a eternidade e a vida, ou com Jesus ou naquele outro lugar. Agora aqui não, tem tempo determinado para todas as coisas. Quem sabe seja hoje o último dia da tua angústia. Quem sabe seja hoje o dia que o Espírito Santo de Deus está falando hoje. Hoje é o final, amanhã você vai começar a sorrir. E eu pergunto aos irmãos: Deus pode? Pode. Deus tem poder, porque Ele mesmo disse: eu enxugarei dos teus olhos toda lágrima. Vai acontecer no Apocalipse, mas pode acontecer aqui, agora e já. Porque a Bíblia fala: operando Deus, ninguém pode impedir. Então, irmãos, veja o tempo que você está. E começa a se esquadrinha a sua vida. Esquadrinha a sua vida. Poxa vida. E você mesmo, às vezes, Deus te dá graça para você identificar: poxa vida, mas eu acredito que, pelos sinais, esse tempo de angústia está no fim. Uma irmã que está grávida, quando ela visita o médico não sempre faz conta com você. Ó, mãe, está assim, 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 aqui e tal. Ó, que tempo? Você está nesse tempo. Tem horas que se antecipa. As minhas sobrinhas nasceram de 6 meses, né, Angélica? 7. Às vezes antecipa. Mas, irmãos, aos 9 tem que nascer. Você nasceu? Dá glória a Deus aí. Irmãos, tempo determinado. As angústias, os problemas, as lutas, as enfermidades, elas têm tempo determinado. O Luiz não estava ruim? Mas há um tempo determinado. E a gente crê, pela história da Bíblia, pela história do próprio homem, que ninguém é eterno a não ser o que é eterno, que é o próprio Deus. Então, irmãos, às vezes a gente vê as pessoas: deixa comigo, eu vou lá e vou. E Deus fala assim: ó, louco, hoje te pedirão a tua alma. Então, irmãos, nós não sabemos o amanhã. A palavra que Deus está dando para nós hoje é: fique em paz. Há um tempo determinado para todas as coisas. E aonde que eu busco a minha paz? É porque o meu Deus, o meu Senhor é o dono do tempo. É Ele que se move, é Ele que faz, é Ele que ordena, é Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta. Então, descansa no Senhor. Mas você precisa identificar. Quem sabe, esse tempo que você está aí difícil, é o tempo de você pôr o joelho no chão, acalmar o seu ser e orar.
Quem sabe você não esteja dando tempo ao tempo que Deus está determinando para você, que é, ou você, minha serva, ou você, meu servo, o teu tempo é de passar tempo comigo em oração. Em todo o tempo. Estou falando para você fechar o quarto só lá, não. É na casa, na igreja, no banheiro, é na rua, é no ônibus, é no metrô, é aqui na igreja. E vá falando com Deus, porque Deus deseja responder para você. Amém, irmãos? Tempo de plantar. E você precisa saber, você, irmãos, vou lhe falar para você, é difícil. É difícil você saber o tempo que você está. Sabe por quê? Porque tem a sua vida, tem a vida do seu esposo, do seu amigo, do seu filho, do seu pai, de sua mãe. Você precisa identificar o teu tempo com Deus. Parece fácil, mas não é fácil. Mas é necessário, amém? Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Os irmãos acreditam que na igreja tem guerra? Por que tem guerra na igreja? A guerra nos faz saber o valor da paz. A guerra nos traz o entendimento que nós não somos nada. A guerra nos traz a dureza de perder. Porque no tempo de guerra, as pessoas morrem. No tempo de guerra, as famílias se separam. No tempo de guerra, nós perdemos amigos. No tempo de guerra, os casais se separam. E se os irmãos puderem receber um conselho ou uma orientação de ler 1 Coríntios capítulo 13, os irmãos vão entender que a guerra não deveria haver. Porque lá no amor diz assim, tudo sofre, tudo crê, tudo perdoa. A pergunta é, Jesus guerreou com quem? Pastor? Com ninguém. Terreno, ser humano, ele brigou, falou assim, tá. Mas a guerra se vence, irmãos, no joelho, na oração e pedindo para que Deus tome conta da sua vida. Então, é bom identificar o tempo da tua casa, o tempo da minha casa, se é de guerra ou de paz. Se é de guerra, nós temos um aliado importante que é o príncipe da paz. Convide o príncipe da paz para entrar na sua guerra e comece a falar com ele a partir de hoje. E convide o príncipe da paz, que ele já está em você, a ele crescer, para que em você desenvolva o amor. Porque eu lendo hoje está escrito assim, tudo perdoa. O amor tudo suporta. Irmãos, a guerra ela existe porque a gente não está suportando mais nada. Até um olhar, dependendo do olhar, a gente já quer brigar. Por que você me olhou torto? Por que você me olhou torto? Então, eu quero, em nome de Jesus, pedir para que você reflita sobre o amor. Porque eu acredito que a guerra é a ausência do amor. Não a ausência plena, porque o Espírito Santo habita em você. Mas ele precisa crescer. Porque o conselho bíblico é, se te ferirem na face esquerda, dá a direita, não é assim? E a gente não está, antes de ferir a esquerda, a gente já está partindo para socos e pontapés. Isso significa a ausência de amor de Deus em você.
Quem sabe a razão das brigas não seja essa ausência de amor? Tempo de guerra, tempo de paz, mas no teu lar tem que ter tempo de paz. Amém, irmãos? Eu vou ler aqui, para encerrar a minha fala, falar para ele colocar. Coloca para mim Eclesiastes 9:8, por favor. Eclesiastes 9:8. Então, falamos de tempos. Tempo coletivo, tempo individual. Agora tem um tempo comum. Para encerrar a palavra. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Esse tempo é nosso. E como é que torna a sua veste alva aí? Se você está na guerra, conflitando com o teu irmão, com a tua irmã, com a tua casa, como é que a gente faz isso? É necessário que você tenha as suas vestes alvas. É necessário que não falte óleo sobre a sua cabeça. Isso é necessário e em todo o tempo. Como resolver isso? Hã? E aí, irmãos? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, irmãos, se encha de Deus, amém? Fique atento. Eu tenho certeza, convicção, que esse desejo que você tem, que eu tenho, que nós temos, de melhorar, de buscar a Deus, senão vocês não estariam aqui. Tenha a convicção, o Senhor é contigo. Tenha a convicção que Deus vai te dar graça. Independente do tempo que você estiver passando, saiba, o Senhor é com você. Não coloque desânimo na sua vida, creia, o Espírito Santo é contigo e Deus já te deu vitória em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado.